E às vezes algumas conclusões filosóficas a que você chega individualmente também se assentam como pontos falando que não são mais derrubáveis, são chamados apodícticos. Apo quer dizer não e deixis quer dizer destruir. Então é indestrutível. Eu acho, pessoalmente, que um desses pontos é o que eu chamo de intuicionismo radical. O que é intuição? É percepção de uma presença. Percepção imediata. Que é imediata? Que não tem intermediário. Você dizer que as suas percepções sensíveis, percepções visuais, têm um intermediário que é o seu olho, como diria Kant, é não dizer nada. Ah, eu vejo através do meu olho. Né? Não, eu não vejo através do meu olho. É ele mesmo que está vendo. Né? Então, o, o olho é parte de mim, assim como a mão é parte de mim. Né? Então, a intuição é a percepção imediata de algo que está presente. Né? Pode estar presente fisicamente, como essa mesa está presente, né? Como essas pessoas aqui estão presentes. Pode ser algo que está presente na sua mente, sob a forma de um estado de ânimo. Por exemplo, você percebe que você está triste. Tem que ter algum intermediário, alguém tem que vir te informar que você está triste? Você precisa fazer um raciocínio para perceber que está triste? Não. Então, a percepção do sentimento, da emoção, é imediata também. E pode ser a percepção do seu próprio pensamento. O famoso penso logo existo do Descartes é isso. É uma intuição imediata que você tem do seu próprio pensamento. Não precisa um terceiro pensamento para mediá-lo. Claro, quando você expressa em palavras, aí você criou uma mediação. Mas essa certeza que você tem de que você existe enquanto você está pensando, bom, é uma certeza imediata, sem sombra de dúvida. Né? Conclusões que ele tira daí podem ser duvidosas, mas que isso é uma intuição certíssima, é. E pode ser a intuição de uma relação entre pensamentos que você pensou. Quando você faz um silogismo e você percebe a identidade entre a premissa e a consequência, como é que você percebe isso? É através de um outro pensamento? Não, essa percepção é imediata. Então, resultado, todo e qualquer conhecimento é intuitivo ou não é conhecimento de maneira alguma, é apenas a criação do esquema de pensamento. Esquema de pensamento que ele, em primeiro lugar, ele precisa ser intuído ele mesmo. Em segundo lugar, precisa ver se ele serve como grade ou como lente para através dele você perceber alguma coisa. Porque também tem isso, o nosso pensamento é necessariamente dialético. Não sei se você já perceberam. Você já consegue crer numa coisa sem você imaginar a coisa contrária? Ninguém consegue. Né? É? Se você nem imagina a coisa contrária, em que sentido faz crer? É? Quando você diz Deus é bom, não lhe passa pela cabeça a hipótese de que Deus é mau? Então você não sabe o que é ser bom, meu Deus do céu. Então você, num momento, você faz, vamos dizer, a hipótese gnóstica, o Deus maligno, né? o gênio mau que falava Descartes. Isso tem que passar pela sua cabeça para você poder dizer Deus é bom. Não é isso? Então a mente humana, quando pensa uma ideia, ela sempre pensa a contrária. A contrária pode anular a primeira ideia ou pode ser anulada por ela. Mas tem que passar por este negócio dialético. Ora, a intuição não é jamais dialética. Para ela só existe o sim. Não existe a intuição do ausente. Né? Você pode ter a intuição da sua percepção de uma ausência, mas não é da própria ausência. Por exemplo, a Roxane está sentada aqui e de repente eu olho na cadeira e ela não está ali. Né? Eu intuo o quê? A minha percepção de ausência. Eu não estou intuindo a ausência dela. Né? Então, a percepção de ausência é um pensamento, na verdade, não uma intuição. Então, a intuição é sempre intuição de presença. Portanto, todo conhecimento positivo é sempre intuitivo. Eu acho que, dito isto, eu posso dizer ponto final. Não tem como voltar atrás. Isso é a conclusão que eu cheguei. Não li ninguém. Né? E isso quer dizer que até uma besta quadrada como eu pode chegar a alguma conclusão final. Eu digo, bom, muito bem, cheguei a esta conclusão final. Que conclusões eu tiro daí para o restante do universo do conhecimento? Por enquanto, nenhuma. Não é isso? Quer dizer, nós podemos ter certezas, mas são sobre pontos definidos, em geral pontos demasiado genéricos e abstratos. E a realidade concreta, no seu fluxo e variedade constantes, continua sendo incerta. E o conhecimento dela vai requerer sempre
a mesma paciência, as mesmas contradições, a mesma confusão interior, etc, etc. Acontece que, na cultura brasileira, como a sociedade brasileira é feita de pessoas frágeis, não é de hoje que é assim. Né? Você no Brasil você não tem a tradição do self-made man, que nos Estados Unidos está acabando também. Leia o livro do David Riesman, A Multidão Solitária, vai dizer, você vai ver que o self-made man é coisa de uma outra época. Durou até os anos 50, daí acabou, virou o organization man. O homem que precisa estar dentro do emprego, com regulamentos, etc. Ele é apoiado em todo um aparato. Então é o contrário do self-made man. Né? É o homem feito pelos outros, o homem feito pelo cargo. Mas no Brasil o self-made man nunca existiu. Quando existia um, era assim um tipo como os bandeirantes, por exemplo, os coronéis do sertão. Era um cara fortão e mal pra caramba, que dominava todo mundo e todo mundo se encolhia perto dele. Então, o povo não era constituído de self-made man. A população brasileira no século XIX era metade constituída de escravos. Né? E esses escravos, quando veio a libertação, eles ainda levaram 30 ou 40 anos para começar a ter um empreguinho. Então vivemos sempre esmagados, sempre no fundo da sociedade e, evidentemente, com medo e com incerteza. Né? Então, este medo e esta incerteza ainda estão no coração do brasileiro. Não por culpa dele, é para as circunstâncias históricas que fizeram dele assim. Fizeram dele isso aí, tá certo? Então, essas pessoas inseguras, elas só têm dois jeitos de vencer a insegurança. Né? É começar a fazer aquelas coisas mesmo das quais elas têm medo, para vencer o medo, uma por uma. Eu fiz isso desde moleque. Se eu tinha medo de um treco, eu falava, é lá mesmo que eu vou me meter, por quê? Porque eu não quero mais continuar com medo, eu quero vencer o medo. Para vencer o medo, você tem que reconhecer que o tem, em primeiro lugar. Né? E a outra maneira é você se apegar a alguma garantia externa. Essa garantia externa pode ser uma religião, pode ser um cargo, pode ser um partido político, pode ser uma ideologia, pode ser um grupo de amigos, pode ser um título universitário, pode ser qualquer porcaria, mas não é você. E justamente por causa disso, as crenças a que o sujeito adere no começo da vida são muletas psicológicas. São coisas não são coisas nas quais ele realmente crê, mas são coisas nas quais ele precisa para sentir que está de pé. Então, se você tira a muleta dele, sente que vai cair. Na verdade, não vai cair coisa nenhuma. Ele vai ficar de pé como antes, mas ele não vai perceber. É o medo de cair. Então, isso quer dizer que as pessoas se apegam desesperadamente a coisas nas quais, no fundo, elas não acreditam de jeito nenhum. Das quais apenas elas precisam para manter a sua segurança psicológica. Por isso que toda discussão fica muito difícil. E isto vai continuar assim enquanto você não tiver uma verdadeira discussão de elite intelectual para dar exemplo para as outras pessoas. Exemplo de uma multidão de pessoas que não tem medo dos fatos contraditórios, não tem medo da dificuldade, tá certo? Não tem medo de ter as suas queridas ideias desmentidas, tá certo? E que já as teve desmentidas muitas vezes e vai ainda ter outras. E não tem importância, vamos continuar. Tá certo? Então é este exemplo que vocês vão ter que dar. Agora, outra característica do brasileiro é assim. Ele sendo um sujeito fraco, ele se considera um Zé Ninguém. E, por isso mesmo, ele tem um terror pânico de desempenhar um papel público maior. E quando tenta desempenhar é através, vamos dizer, de um cargo, de uma posição oficial na sociedade, aqui lhe dá sustentação. Ora, a intelectualidade é feita de indivíduos isolados que, sem nenhuma base em partido, em igreja, em panelinha, vai, mostra as caras e diz o que está vendo. Né? As famosas impressões autênticas de que falava o Saul Bellow. O primeiro intelectual no sentido moderno foi Dante Alighieri. Quem era Dante Alighieri? Era um Zé Mané qualquer, só que era um gênio da língua italiana. E escreveu um longo poema no qual ele botava no inferno meia dúzia de papas, não sei quantos príncipes, esculhambava com todo mundo, ele sozinho. E exerceu mais influência do que todos esses. Então esta força, né, isso que se chama majestas veritatis, né, é a majestade da verdade. O que você está falando é simplesmente verdade, não interessa quem é ele. Né, e ele se impõe pela majestas veritatis. É isto que você vê quando você lê os grandes clássicos da literatura. O pessoal, quando lê Tolstói, eu não sei quem foi que falou, mas lê Tolstói dizia, é como se a própria vida falasse.
Hum? Então não é a autoridade do Tolstói, é a autoridade da vida, da verdade mesmo, que transparece. Mesmo que Tolstói tivesse 1000 ideias erradas, não tem importância, quando ele contava as coisas, era como se a própria vida falasse. E o que nós fazemos tem que ser assim. Tem que ter autoridade da verdade que passa através de nós. Ela pode passar de uma maneira imperfeita, não tem importância. Mas enquanto não for restaurada esta majestade da verdade no Brasil, também não haverá majestade da moralidade, da honestidade, da santidade, nem coisa nenhuma. A falta de grandeza moral no Brasil de hoje é uma coisa assustadora. Assustadora. Você só vê mesquinharia, só vê baixaria, só vê picuinha. De um país de 200 milhões de habitantes, meu Deus do céu! O que é isto, porra? E quando aparece, vamos dizer, o próprio povo, porque você vê a imagem da nação através das classes falantes. Então, eu não estou querendo dizer que na massa popular não existem santos e heróis. Claro que existe, só que você não os conhece. Você só vê o que? As classes falantes. E nessa aí você só vê mesquinharia, mentira, fingimento, teatrinho. Há um ponto que às vezes eu penso em desistir da nacionalidade brasileira. Eu falo, não, eu não quero ser isso. Então, não desisti ainda, né? Mas que dá vontade, dá. E acho que muita gente sente isso. E você não quer aparecer perante o mundo com este carimbo em você. Você é daquela nação de ladrõezinhos, mentirosinhos, né? Fingidos. O que é isto? Cadê os seus heróis? Cadê os seus santos? Né? Cadê os seus gênios? Não tem. Né? Então, isso tudo acabou por quê? Só a alta cultura que gera isso.